Quem está triste, diga amém. Misericórdia, irmão. Fica esperto aí, hein? Fica ligado. Meus irmãos, que Deus seja louvado nesta manhã. Vamos continuar aqui na nossa caminhada. É o 9º encontro que nós temos na carta de Paulo aos Efésios. Hoje, o meu propósito, com a graça do Senhor. Bom, Joseph? Isso aí. É chegar no verso 7 do capítulo 2, tá? Sempre aqui na exposição aos Efésios, e em qualquer exposição bíblica, eu sempre volto, venho para cá um pouquinho, volto, venho para cá um pouquinho, volto, venho para cá um pouquinho. Porque isso é de propósito, para a gente guardar mais, tá? Tinha um pastor chamado Ernesto Tonini, morreu com quase 100 anos. Ele falava assim, a pregação dele ele repetia, e repetia, e repetia. Aí um irmão não aguentou mais e falou, pastor, mas por que o senhor repete tanto? Ele, para você gravar, para você gravar, para você gravar, para você gravar, para você gravar. Pronto, é isso. Irmãos, se for contar quantos sermões e aula a gente já ouviu, já participou, é coisa, né? Então a gente tem a tendência de esquecer. Então, vamos lá para onde a gente parou. A gente está nessa série de meditações na carta de Paulo aos Efésios. Então, esse é o nosso encontro 9, resumo de tudo que foi visto até agora. Por quê? Para você gravar, para você gravar, para você gravar, para você gravar, tá? Vamos lá. Primeiro, já vimos o quê? O amor de Deus. Amor de Deus, Pai, que enviou o seu Filho para pagar o preço. O preço é chamado aí de remissão. Ou seja, o preço que foi pago pela nossa remissão é o que? O sangue de Jesus. Então, a remissão é o preço que foi pago. Era necessário o derramamento de sangue. E nos libertar do juízo divino, que seria a redenção. Ou seja, eu pago um preço, imagine você comprando um escravo. Tá? Você paga o preço, eu chego para alguém e pergunto quanto isso era muito normal até o século XIX, viu? Até o século XIX era muito normal isso. Mas nos tempos bíblicos também. Então, o escravo era levado para uma praça e era colocado um preço pelo seu senhor, porque ele queria vender aquele escravo. Então, alguém chegava e perguntava qual o preço desse escravo. E o preço era X. Então, alguém que queria comprar aquele escravo, por N razões, por exemplo, no Império Romano, os escravos mais capacitados eram os gregos. Eram os gregos. Então, eles sabiam falar, eles sabiam explicar, eles sabiam ensinar, eram tutores dos filhos, né, dos romanos. Então, um escravo desse era muito caro, se o dono fosse vender. Então, ele colocava o preço. Alguém chegava, pagava esse preço e levava esse escravo. Trazendo para Jesus. Jesus vem, derrama o seu sangue, que é o preço que foi exigido por Deus, né? Então, toda a forma de culto do Antigo Testamento vai falando dessa verdade. Derramamento de sangue de animais, que lá no livro de Hebreus vai falar o quê? Que era uma figura daquilo que haveria de acontecer. E quando Cristo veio, isso aconteceu. Ele literalmente derramou seu sangue. Então, a remissão é o preço, a redenção é o ato de libertação. Então, Jesus pagou o preço por nós, e o ato de libertação ele nos resgata, tá? Que o apóstolo Paulo vai falar aos Colossenses, é um texto muito, muito falado, né? Que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. Tá? Então, é exatamente isso. E é o que Paulo vai falar no capítulo 2. E nos liberta do juízo divino, tá? Dando-nos a salvação. Então a salvação é isso. Foi pago um preço e foi um ato de libertação. Lá, continuando, Deus nos elegeu, predestinou e adotou
em Cristo, nos adotou antes da fundação do mundo. Então, houve a eleição do Senhor, houve a predestinação do Senhor. Ele adota em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que não tinha tempo, é na eternidade. Uma coisa muito, não tem como nós entendermos isso. É por isso que a Bíblia chama isso de revelação. É uma revelação. Nós não conseguimos captar isso. Por exemplo, falar sobre a eternidade. Muitos falaram sobre isso. Mas nós não alcançamos essa estatura de entendimento. Não tem como. Por exemplo, a diferença entre eleição e predestinação. Deus, ele nos elege filhos. Ok? Ele escolhe, é um desejo dele. Por exemplo, nós tivemos na quinta-feira na Câmara Legislativa, meu irmão, ele é médico do Corpo de Bombeiros. Ele foi condecorado com cidadão honorário de Brasília. A Câmara, e não a Câmara. A Câmara escolheu ele, elegeu pelos atos dele e tal, e foi falado lá, enfim, aquela coisa toda, a cerimônia. Foi decidido e eleito que ele seria cidadão honorário. É uma eleição. A predestinação é o quê? É como se Deus, antes daquela escolha da Câmara Legislativa, já tinha determinado aquilo na eternidade. Entende? Antes do tempo, antes do acontecimento da eleição, no tempo e no espaço, Deus já tinha feito. Essa é a predestinação. E a terceira coisa que Paulo fala no capítulo 1. Irmãos, esse capítulo 1 é de uma densidade muito grande, de uma profundidade muito grande. Ele fala também de adoção. E aqui outra coisa importante. Antes de Cristo, só tinha um Filho de Deus. Por isso que é chamado, João 1,18, unigênito Filho de Deus. Unigênito. Posteriormente, o apóstolo Paulo vai chamar de quê? Primogênito. Por quê? Porque o primogênito é o primeiro de muitos irmãos. Jesus também é chamado na Bíblia de quê? Primícias. Por quê? Paulo vai falar no capítulo 15 aos Coríntios. Ele ressuscitou primeiro, porque estava havendo uma heresia lá naquela igreja que falava que não ia haver a ressurreição, que não existia. E Paulo diz, vai tratar disso naquele capítulo e vai mostrar que Jesus ressuscitou. E vai dizer, se Jesus não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Que a gente está falando tudo aqui e não está valendo de nada, não tem sentido a gente estar falando tudo isso. O que Paulo está falando também? Que a vida não termina após a morte física. E ele vai falar dos corpos, de vários tipos de corpos, para mostrar que tem também o corpo espiritual. Que Jesus é o quê? A primícia, ou seja, o primeiro fruto de muitos frutos que virão. Assim também Jesus é o primogênito, porque tem muitos outros filhos. Então o apóstolo Paulo fala que nós não somos filhos, eu vou colocar aqui biológico, tá? Mas talvez não seja o termo melhor, para você entender. É o que? Somos filhos adotados, não foi gerado, né? Ali aquele filho como um filho adotado. Então ele foi gerado o quê? Por uma decisão de alguém que toma, eu quero que esse seja o meu filho. Vai lá na justiça, pede a guarda, reconhece, tem aquele processo todo, né? Aí depois é considerado filho daquele casal, daquela família. Jesus Cristo fez isso, nós não éramos filhos. E nós vamos ver no capítulo 2 o retrato que eu chamo retrato do terror, porque era aquilo que nós éramos. Ou seja, nós não éramos filhos. E Cristo, na obra dele de remissão e de redenção, ele nos liberta e nos traz para cá e nos dá a salvação, e não somente isso, nos dá uma nova filiação. Ou seja, nós somos adotados por Deus, porque nós não éramos filhos legítimos. Né? E é uma coisa muito interessante, porque o filho legítimo, a Bíblia fala que Deus vai corrigir. E o filho ilegítimo, Deus não corrige, vem o juízo sobre ele. É chamado de quê? Bastardo. Ou seja, um filho, não é um filho de Deus, é um bastardo.
Então, quando Deus nos corrige, a gente tem que se alegrar, apesar da dor, porque a correção é para o nosso bem. E Hebreus vai falar, os nossos pais nos corrigiam para o bem. Então, nós somos corrigidos por Deus também para que Ele seja glorificado. Deus nos elege, predestina, adota em Cristo. Eu tenho falado repetidamente. Aqui o segredo é isso aqui. Por causa de Cristo, irmãos. Tudo é por causa dele. E a nossa adoção, a nossa predestinação e a escolha de Deus de nos eleger como filhos dele está em Cristo. Então, Cristo é repetido aqui, essa locução em Cristo é repetida pelo apóstolo Paulo muitas vezes mesmo nesse livro de Efésios, por causa de Cristo, em Cristo. Essa palavra significa o quê? Mergulhar dentro de Cristo. Né? Nós fomos mergulhados pelo Espírito em Cristo. Nós estamos totalmente ligados a Ele. Por isso, irmãos, eu já falei sobre isso aqui e repito, não tem como a pessoa perder a salvação. Dá para entender? Então, eu não vou entrar de novo nesse mérito aqui, mas não tem como, porque nós estamos em Cristo e ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Ninguém pode nos tirar do Senhor. Quem ousará, diz lá Paulo, condenar os eleitos de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem do porvir, nem anjos, nem criaturas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está falando exatamente isso aqui. Por quê? Porque aquele povo que ele está mandando aquela carta aos romanos está sofrendo barbaridade. Então Paulo está falando, ninguém pode arrebatar vocês. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir. Nem poder, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Deus nos elege, predestina em Cristo, antes da fundação do mundo, enviando o seu Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou a Jesus dos mortos, como selo de garantia da nossa herança eterna e resgate, como sua propriedade. Ou seja, o Espírito Santo foi colocado em nós como selo, como uma marca. Né? No Antigo Testamento, se aquele escravo não quisesse sair de casa, Moisés fala assim, ó, pega a orelha dele, né? Aí o pessoal usa isso para usar brinco, sabe? Aí pega lá, vai na porta e pega a sovela, faz um buraco aqui na orelha e põe, ele é marcado agora, ele é seu, por livre e espontânea vontade. Então, quando Paulo está falando sobre essa linguagem do Espírito Santo, exatamente isso, nós somos marcados e o Espírito Santo veio como um selo de habitação, como um documento que foi registrado celestialmente e ninguém pode tirar a nossa condição filial, filhos de Deus. O Espírito Santo nos garante. Quando Paulo está falando isso, ele está falando do final dos tempos. Ou seja, irmãos, nós já somos de Deus? Somos. Aí o apóstolo João vai falar o seguinte, mas nós ainda não somos aquilo que haveremos de ser. Porque nós ainda não estamos completos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos em definitivo. Tem no livro do J.I. Packer, ele fala sobre isso. As 3 fases da salvação. Então, nós ainda não completamos essa fase. Mas nós já somos o que? De direito, filhos de Deus. Nós já somos. Então, nós estamos no processo de santificação e vamos entrar no processo completo no final, quando nós vamos ter o quê? Vencido o nosso inimigo maior, que é o pecado. Tá? Que nós vamos entrar hoje sobre isso. Então, antes da fundação, ele envia o seu Espírito, decide enviar, o mesmo que ressuscitou a Jesus dos mortos, como selo de garantia da nossa herança eterna e resgate como sua propriedade. Então, irmãos, agora voltando sobre o que foi falado hoje na canção, a primeira, sobre oração. A oração, ela te dá, é como se fosse um GPS, sabe? Ela te realinha de novo com essas verdades. Agora, como é que eu vou ter firmeza nessas verdades? Eu tenho que estar lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras.
para quando a dificuldade vier, eu realinhar o meu coração. Por exemplo, nessa quarta-feira, de madrugada, eu estava, o nome é desesperado. Essa é a palavra. Eu estava muito angustiado, certo? O que eu fiz? Me ajoelhei, clamei ao Senhor em oração e Deus reorientou meu coração. E aí eu saí dali e pude ter equilíbrio para o meu dia. Para entender? A oração, ela também faz isso, ou seja, ela traz você para as verdades que são as verdades do Senhor. Ali, nós somos herança do Senhor, irmãos. Essa é a grande coisa. Então, o nosso coração, em oração, a oração tem petição, mas nem tudo que é oração é petição. Ações de graça, reconhecimento, glorificação, gratidão, pedir pelo futuro, tudo isso está dentro do conjunto de oração. E a oração tem uma coisa maravilhosa. Ela organiza o nosso coração, tira a angústia e nos lança de novo para a segurança no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o quê? Ele diz lá em 4, 6 e 7 de Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma. E coisa alguma é coisa alguma mesmo. Pode ser pequena, grande. Em tudo, porém, sejam o quê? Conhecidas as vossas necessidades pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento. Nossa, mas a vida ainda está difícil, eu estou passando muita dificuldade. Eu estou calmo. Porque usou a oração diante do Senhor e há uma troca. A ansiedade sai e a paz de Cristo entra. Dá para entender isso? Então, quando nós estudamos a Bíblia, irmãos, é para usar a Bíblia. Não é para dizer que sabe da Bíblia. É para usar a Bíblia. Outra coisa que nós vimos, Paulo ora pelos seus destinatários para conhecerem a Deus e entender a esperança da vocação, a herança dos santos e o grande poder do Senhor Deus, que é sobre a igreja, o mesmo que ressuscitou a Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo ora para que a gente não se perca na caminhada. Como o Bruno falou hoje aqui de manhã. Fama, dinheiro. Por exemplo, você sabe quanto é que o Cristiano Ronaldo ganha por dia do time que ele joga? Quase 4 milhões de reais. É 1,5 bilhão por ano só do time que ele é contratado na Arábia Saudita. Né? Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essas coisas podem tirar. O apóstolo Paulo diz a Timóteo 6,10, 1 Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E diz, muitos que quiseram ficar ricos se desviaram da verdade. Ele diz lá. Então, eu estou falando de um fator, mas são inúmeros. Fama, reconhecimento. Eu vi lá, né, na Câmara Legislativa. Aquilo ali, irmãos, é ok, é meritório, mas vai para o túmulo. Ok? Mas o nosso nome está gravado nas palmas das mãos do Senhor, diz lá em Isaías. Como ele vai se esquecer de nós se os nomes estão gravados nas palmas das mãos do Senhor? Então, o apóstolo Paulo ora para que eles o quê? Entendam a vocação e não troquem, como foi o irmão de Jacó, que trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. O apóstolo ora e mostra que o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus é o mesmo Espírito Santo poderoso que nos fez isso, que nos colocou na posição que nós nunca poderíamos estar se não fosse Ele com o seu braço poderoso.
A gente viu também, por outro lado, o autor bíblico nos dá uma descrição aterradora, chegamos agora na última aula, de quem nós éramos antes da aplicação do amor, da graça e da misericórdia divinas sobre a nossa vida. Estávamos mortos espiritualmente em nossas transgressões e pecados, e éramos escravos do diabo, e o pior, filhos da ira de Deus. Esse era o nosso retrato, por isso que eu chamo retrato do terror. Olha aí, o que eu pus aí, fiz um resumo, né? Primeiro, estávamos mortos espiritualmente. Nas nossas transgressões e pecados. 2, éramos escravos do diabo. E 3, filhos da ira divina. Quer mais o quê? Então, o nosso retrato era esse, irmãos. Quando você e eu estávamos lá longe do Senhor, sem esperança no mundo, né? Sem saber o dia de amanhã, procurando coisas para ter um sentido para a vida. Esse era o nosso retrato. Mas muito pior, nós éramos filhos do diabo, filhos da transgressão e do pecado e filhos da ira de Deus. Deus estava irado conosco por causa do pecado. Então, todo esse retrato aí é o que o apóstolo Paulo fala, e ele começa a falar para mostrar da grandeza da obra de Cristo sobre nós. Irmãos, um morto, você pode ir no sepultamento, você pode falar com ele, ele não vai te responder, ele está inerte. Você pode gritar com ele, ele não vai ter ação. Por quê? Porque ele está morto. Então nós não conseguíamos andar com Deus, nós não conseguíamos enxergar o Senhor, nós não tínhamos a certeza da salvação, que isso é uma coisa maravilhosa. Nós não tínhamos nada disso. Pelo contrário, era o quê? Um quadro pintado com terror sobre nós. Afastados de Deus, não tínhamos esperança. Eu acho isso terrível, irmãos. Por exemplo, uma pessoa que está com depressão, ela não tem esperança. Ela se afasta, ela não tem esperança, né? Vários testemunhos, as pessoas falam que a pessoa esperava a noite, aí esperava o dia e não passava, né? Porque isso é o quê? O relógio psicológico da gente. Porque muitas vezes a gente pode entrar num caminho desse porque a gente esquece de quem nós somos e para onde nós vamos. E o apóstolo Paulo mostra exatamente essa condição terrível que nós vimos no 2, de 1 a 3. Vamos aquecer então, para a gente partir para os versículos de hoje. Conte o resumo do que você fazia antes de ser ganho por Deus. Resumo, viu, irmãos? E como você se sentia vivenciando o seu retrato do terror descrito por Paulo aos Efésios 2, 1 a 3. Vamos nos separar de 3 a 4 pessoas e converse sobre isso. E conte um resumo do seu testemunho anterior a Cristo. O que você fazia?
Não conte todos os pecados, por favor. Não vai dar tempo. É muito pecado, irmão. Dá mais um minutinho, tá? Só aquecimento, não é jogo. Meus irmãos, vamos lá. É para aquecer, tá? Depois vocês podem fazer um PG temporário só para contar os pecados de vocês cometiam. Mas assim, a lista é grande, a listra, né? Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo fala, a gente tem que lembrar disso, né, da nossa vida, né? Porque assim, se você for lembrando, às vezes você vai andando na igreja e você não para meditar nisso. Não, né? Aí começa a falar, o passado não me interessa. Nesse caso interessa, porque isso gera muita gratidão. Gera quebrantamento, gratidão, louvor a Deus e humildade, irmãos. Que a gente tem a tendência de perder na caminhada, né? Aí entra a soberba, aí entra a vaidade, né? E quando a gente começa a lembrar quem nós éramos, que Deus fez conosco, e tudo vem dele, essa graça toda que nos alcançou, né? A gente tem um coração grato. Tá? Isso é muito importante. Alguém gostaria de falar? Sim. Tá. Depois, então assim, depois da Raquel, o Arnaldo vai falar, que a gente não pode frustrar as expectativas, né? Rachel, irmã Rachel. Bom dia, paz a todos. O meu testemunho é muito engraçado. Eu falo engraçado porque eu era uma pessoa, antes do meu batismo lá na África, eu era uma pessoa que eu falava muito palavrão, mas eu não falava, não, eu comia palavrão. E uma vez, uma semana após o meu batismo, uma amiga minha me ligou, né, para saber como é que eu estava e falar, você se batizou mesmo? E ela ficou durante 40 minutos falando comigo ao telefone, e quando terminou a conversa, ela, irmã, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ela, você se converteu mesmo. Deus te alcançou, porque você não falou um palavrão. Então, e até hoje todo mundo lá em casa fala, mãe, a senhora se converteu mesmo, porque a senhora não fala mais palavrão. É muito engraçado. E o meu filho, o Gustavo, ele fala, mãe, às vezes a senhora gritava, e a senhora falava 3, 4, 5 atrás do outro. A senhora não brigava, a senhora só gritava. E às vezes a gente fica olhando para a senhora, a gente começa a rir, porque a senhora mudou realmente o seu comportamento, o seu palavreado mudou. Uhum. E o Wilson, meu marido, ele não fala palavrão, coitado. Ele... Você falava por você e por ele? Não, uma vez ele falou assim para mim, cara, eu queria tanto que o Sabão Homo conhecesse a sua boca, porque é difícil, cara, conviver com uma pessoa que fala muito palavrão. Uhum. Eu não sei, ele falava assim para mim, mas quando eu te namorava, você não era assim, por que você ficou assim? Para de falar palavrão, Porque tinha que assinar os papéis antes, né? Para você mas começar a falar. Para a honra e glória de Deus, Deus fez assim uma... Eu costumo dizer que até hoje ele continua fazendo melhorias na minha pessoa, na minha personalidade, no meu agir, porque o agir também é muito importante, sabia? Deus, ele muda, assim, completamente. Eu tenho visto que
Ele tem feito muitas maravilhas na minha vida e eu creio que ele ainda tem que alcançar, ele vai alcançar a minha família. Essa é a Tamo junto. petição que eu peço a Deus. Isso aí. É o Arnaldo. Isso aqui tem uma história, pastor. É. A gente quer almoçar, viu, Arnaldo? Eu não vou. Bom dia, irmãos. A paz a todos. Eu não vou nem falar assim do meu testemunho em si. Vou falar do exemplo que o pastor deu do irmão dele, né? Desse reconhecimento que ele teve, né? Bacana, né? Aqui na Terra. Uhum. Mas é humano, né? Como o pastor falou, vai para o túmulo. Meu irmão, ele é maestro. O São João de Caruaru, a cidade que eu nasci, todos os anos é ele que abre, né? E é uma pompa muito grande a festa de lá. Quem já viu no YouTube vê como é. Dizem que Campina Grande é maior, né? Não, pastor. É Caruaru. Ai, a vaidade, tá vendo? Então, esse ano tiveram as problemáticas lá com questão de horário, mudaram a grade do horário. E o público que, no horário que começou a chegar, a orquestra já estava tocando. E assim, deu um pouco de esvaziamento, né? Foi muita crítica em cima e muita coisa, se estava perdendo a essência do São João e tal. Mas ali, muitos artistas ficaram indignados com aquilo ali, porque ali é a apoteose para eles, né? Uhum. De se mostrar, Sim. tudo e tal. Aí, Elba Ramalho é a madrinha da banda, aí teve todo aquele negócio, aí depois teve trilha, aqui acho que ninguém sabe nem o que é isso. É as quadrilhas que é puxada no trio elétrico. Aí, Cláudia Leite com ele, e eu vendo tudo aquilo ali, vaidade, né? Uhum. E o show dele foi ontem, o show assim, dele só, sem ser com orquestra. Aí estava com Chico César. E, às vezes, eu fico olhando assim, e esses artistas, não estou nem passando a mão no meu irmão, não, sabe? Uhum. Eles parecem que não se acham pessoas como a gente, não. Uhum. Eles parecem que eles se sentem um pouco deuses. Porque não tem esse conhecimento que a gente tem, né? Uhum. Então, quando o senhor falou do seu irmão, me remeteu imediatamente isso aí. Uhum. Porque assim eu oro ao Senhor para que ele alcance o meu irmão assim como ele me alcançou. Sim. Ótimo. É isso. Ok. Mais um? Mais um? Isso. Pastor, eu nem vou falar do meu testemunho assim também. Vou falar que eu tive a oportunidade de pedir desculpas e perdão para todas as pessoas que eu já quebrei a perna, bati, já humilhei. Pescoço para baixo? Não, cabeça também valia. Então, assim, eu era perdido, confesso. Tive uma grande ajuda da família do Del, né? Da Gabriela, da Liz, de conhecer o Evangelho. E é muito bom quando a pessoa está muito perdida e encontra um destino, um rumo, que é a cruz, né? De Cristo. Uhum. Mas eu tive a oportunidade de pedir perdão, então já foi lavado. Rabo de arraia, tal. Esse negócio aí. Ok. Beleza. Ótimo. Então, meus irmãos, é isso que o apóstolo Paulo fala do 2, do 1 ao 3. A gente vai entrar agora no 4 até o 7. Que ele vai dizer o quê? Eu estou na Almeida, nova versão Almeida atualizada. Mas Deus sendo rico em misericórdia, ou seja, o que ele está falando? Mas, por quê? A gente estava perdido, estava morto, delitos, pecados. A gente vai entender hoje essa diferença entre pecado e delito. A gente estava morto nisso, a gente estava servindo à potestade do ar, que é o diabo, e a gente era filho da ira de Deus. Mas, agora ele entra com a parte do Senhor. Qual foi a postura de Deus? Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha aí. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossas transgressões, está repetindo de novo essa palavra,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais de novo, em Cristo Jesus. Está vendo? Repetindo de novo aí. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. De novo, em Cristo Jesus. Olha quantas repetições. Então, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então vamos trabalhar um pouco aí esse texto. Esse autor aí é considerado talvez o maior conhecedor do livro de Efésios hoje em dia, tá? Chama Frank Tillman. Paulo, depois de mostrar com profundidade o retrato do terror, de 1 a 3, nós já falamos, sendo servos do pecado. Por que você está repetindo? Para você gravar. Do diabo, intitulados com filhos da ira, como, né? Faltou um ozinho ali, da ira de Deus. Procure expor agora a outra face da moeda evangelho. Qual é uma face da moeda evangelho? De um lado, 2 de 1 a 3. Né? O que nós éramos? Mortos em nossos pecados e delitos, filhos da ira de Deus, filhos do diabo e levados pelas coisas que a gente queria fazer, né? Afastados do Senhor. É isso que ele está falando. Agora, ele procura expor outra face, que é a face que o Senhor vai criar. Tranquilo, cara. É mole pro mego. Então é isso que aconteceu. A outra face do Evangelho. O que Cristo fez por nós e, consequentemente, a nossa filiação divina, unindo-nos ao Cristo ressuscitado e vitorioso eternamente. Então, a primeira coisa que ele vai falar, por isso que tem um mais ali, porque ele vai falar agora, em contrapartida, o que aconteceu. O que aconteceu? Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Mas para que nós pudéssemos estar assentados nas regiões celestiais, Cristo fez uma obra extraordinária que nós vemos no capítulo 1. Né? Foi feito o quê? Através do derramamento de sangue do Senhor e através do quê? Da obra dele de nos libertar. E aí vem o Espírito Santo e mora dentro de nós. O apóstolo Paulo está dando ênfase na obra de Cristo, irmãos. Que ele fez e nós nos unimos a ele. Agora, olhe só que troca boa, hein? Que troca maravilhosa. Ou seja, nós, vamos repetir de novo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e éramos, por natureza, filhos da ira do Senhor. Então, esse é o quadro. Olha que coisa agora, que troca. Parece aquela feira de Campina Grande, né? Trocar no escuro. Né? Você chegava lá e trocava. Oh, tem isso aqui, tem isso aqui. E aí trocava, e aí você não podia reclamar. Olha a troca agora. Nós nos solidarizamos com a santidade do Senhor, com a filiação em Jesus Cristo. Falamos que agora somos adotados pelo Senhor. E somos também herança do Senhor, co-herdeiros com Cristo, que Paulo vai falar aos Romanos, e nós temos uma herança através do Espírito Santo que nos selou e vai nos levar essa carta até o local que nós devemos chegar. Tá? E exatamente aí toda a história escatológica.
Tudo que Deus vai fazer, vai transformar. Capítulo 8 de Romanos, se você quiser ler em casa, é um resumo perfeito disso aí. Então, tudo que está sendo renovado não é só a nossa vida, é o universo todo, irmãos. O universo todo. Deus fez isso em Cristo. Então, como é que nós recebemos isso? O que Cristo fez? Nasceu, desceu da sua glória, se humilhou e foi até a morte de cruz, vexatória de cruz. Ele se faz homem como nós. Ele anda conosco. Ele nunca pecou. Ele é recebido por alguns e negados pela maioria. E ele foi até a morte cruz, que era para os piores bandidos. Ok? E essa é a troca que nós fizemos, irmãos. Então, ele pagou esse preço todo e nós recebemos de graça, por causa da obra dele e pela graça do Senhor, tudo o que ele é. Então, nós somos co-herdeiros com o Senhor e somos filhos de Deus também agora. Então, é isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, o que Cristo fez por nós. É uma obra extraordinária. E essa obra, a gente não pode esquecer nem um dia da nossa vida. Eu diria nem um segundo. Deixa eu tirar o óculos aqui, cara. Valeu. Obrigado. Deixa eu ver. Detalhe, como é que nós estávamos? Senão eu vou falar igual a Casa Branca aqui, né? Como é que nós estávamos? Mortos. A gente não tinha condições de fazer nada disso, irmãos. Por isso que fala que o amor de Deus, seu grande amor, foi através da sua misericórdia, foi derramada sobre nós. Essa é a outra face do Evangelho, ou seja, nós nos unimos em Cristo sem merecimento, merecendo o inferno, merecendo o juízo de Deus, merecendo, irmãos, totalmente o afastamento eterno do Senhor. Era isso que nós merecíamos. O que Deus fez? Pelo seu amor, seu grande amor, veio e teve misericórdia de nós. E nós vamos entender essa palavra misericórdia. Então, ele veio e se uniu a nós através do Espírito Santo. Olha aí o trabalho do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós, nos torna filhos de Deus e agora ele está nos levando para outra caminhada. Ou seja, uma caminhada longe daquele retrato que a gente fazia o que queria e servia exatamente ao diabo. Essa é a obra de Cristo que o apóstolo Paulo está falando nesses versículos. Veja, a resposta divina, Paulo enfatiza 2 pontos. Primeiro ponto, o apóstolo quer que os seus destinatários entendam que essa iniciativa divina se deu em caráter persistente, amoroso, misericordioso e gracioso. Irmãos, Deus não precisava fazer isso. Agora, não me pergunte por que ele fez isso. Eu só posso dizer que foi o amor do Senhor, que é o que a Bíblia mostra, mas a profundidade disso a gente não consegue. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus promete para nós e aquilo que ele fez. Nós não temos noção da profundidade, irmãos, daquilo que Deus fez por nós. Então, esse é o primeiro fato. Isso fica claro quando o autor bíblico utiliza, por exemplo, os adjetivos rica, o rico amor de Deus, a rica misericórdia do Senhor, o seu grande amor e o quê? A incomparável riqueza da sua graça. Ele os resgatou, nos resgatou por causa de quê? Da sua misericórdia. Não foi porque a gente merecia. Não foi porque eu fiz, mas porque Deus quis. Deus não olhou o meu presente, Deus olhou o meu futuro. Deus não olhou o que eu era, Deus olhou o que eu seria. Então, toda essa obra do Senhor foi feita porque Deus nos amou e Ele fez porque Ele quis. Como nós falamos aqui no início, Deus nos elegeu, Deus nos predestinou e Deus nos adotou, irmãos. Isso foi toda uma obra unilateral, não teve nada do lado de cá. Não teve nada que eu pudesse fazer, né? Então, Deus fez tudo isso. Eu não tinha condições. Repito, nós estávamos mortos. Nós não tínhamos ação, nós não tínhamos reação a isso. A gente só
havia o quê? Dentro de nós um vazio muito grande, né? Um vazio muito grande. Então, o seu grande amor, e para mostrar o quê? A eles a sua abundante graça para a eternidade. E aí o apóstolo Paulo lá na frente ele vai entrar nesse assunto e ele entra também aos Romanos. É o quê? É como se fosse, irmãos, assim, mostrar, por exemplo, o Dido, né? É como se Deus pegasse assim para Satanás, isso aqui é um troféu, ó, de vitória. Como se falasse assim para o diabo, né? Ó, o que ninguém acreditava, o que era improvável, eu estou mostrando aqui. Ou seja, eu estou falando não do universo, eu estou falando da pessoa, do homem. Então a salvação é como se fosse um troféu do Senhor para mostrar que Ele é capaz de fazer aquilo que é improvável. Então nós somos esse troféu, a igreja do Senhor é esse troféu. E é tão poderoso isso que Ele paga o preço que for necessário. E o preço foi o seu próprio filho. Então, Ele mostra essa superabundante graça para toda a eternidade. A segunda coisa, ou seja, Deus faz isso de graça, irmãos, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Ele fala isso aos Filipenses. Isso, meus irmãos, é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Se Deus não te der, você não consegue fazer. Se Deus não te der, você não consegue pensar. Se Deus não te der, você não consegue respirar. Se Deus não te der, você não consegue nada. Então, o que o apóstolo Paulo está falando, mais ou menos para nós, é baixa a bola. Não pensa de você nem mais nem menos. Pensa na medida da fé que Deus repartiu, vem do Senhor. Deus que deu, Deus que fez, Deus que nos presenteou. Nós vamos entrar na próxima aula sobre até a fé foi um presente de Deus. Eu não tinha fé, eu não tinha condições de crer nisso que Paulo está desvendando os nossos olhos através do Espírito Santo. Então, o apóstolo enfatiza agora o papel fundamental de Cristo nessa obra da salvação. Ele traça um paralelo entre, por um lado, o uso que Deus faz da força do seu poder para ressuscitar o Senhor dentre os mortos e fazê-lo assentar-se vitorioso sobre seus inimigos cósmicos à direita de Deus nos lugares celestiais. Está lá no 1, 19 a 21. É isso que Cristo fez. Ele está assentado à destra do Pai. E, por outro lado, o resgate dos crentes, dando-lhes vida juntamente com Cristo e ressuscitando-os e assentando juntamente com Ele nos lugares celestiais. É isso que está acontecendo. Então, a solidarização de Cristo, tendo essa misericórdia que eu falei, esse amor tão grande, essa graça, esse favor imerecido, né, que Ele vai atrás de nós e Ele nos puxa para cá, a solidarização com Cristo é o quê? É que nós agora nos tornamos outra pessoa. Nós não somos mais filhos da ira, nós somos filhos da graça do Senhor. Nós não estamos mais perdidos nos nossos delitos e pecados. Nós temos esperança, nós andamos com o Senhor. Nós podemos orar, nós podemos cantar, como nós fizemos aqui. Aliás, as músicas foram lindas, hein? Notaram o arranjo? É Deus quem faz isso. É Deus quem dá. O nosso esforço só tem eficácia se for feito em Cristo. Irmãos, é uma dependência completa o tempo todo, o tempo todo. Você não tira um peixe da água e joga fora aqui da água e ele vai viver. Ele vai morrer uma hora, porque o habitat dele é a água. Nós estamos em Cristo, como eu falei, mergulhados. Então, juntamente com Cristo, nós também estamos ressuscitados por direito e assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, nós temos a estatura de Cristo? Nós não temos, irmãos. Por exemplo, Romanos 8, 3 diz que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Nem o corpo vai ser igual, mas vai ser semelhante. E toda essa semelhança, e o corpo glorificado, e assentar nas regiões celestes, nós já estamos de direito, né? Que ele chama nas regiões celestes.
que não é um lugar. Como é que a gente vai falar disso? Um lugar, né? O inferno não é um lugar, que é uma coisa espiritual. Também, essas regiões celestes não são um lugar. Por exemplo, você procurar, tem na literatura judaica o 7º céu. Que céu é esse? Aí tem outro livro que fala, na literatura apocalíptica judaica, 3º céu, que o apóstolo Paulo cita, né? Conheça alguém que não seja fora do corpo ou no corpo, que subiu ao teu 3º céu. Eu falo, caramba, que 3º céu é esse? É um lugar físico? Não é. É o lugar da presença do Senhor e da autoridade do Senhor, que é relatada no Apocalipse, no capítulo 5. É como se fosse o local das decisões do universo. Estão ali, ou seja, onde Deus habita na sua santidade, que não entra pecado. Então, essa troca é muito vantajosa para nós. Mas, irmãos, tem um problema sério, que a gente, na caminhada, nós não somos ainda aquilo que haveremos de ser. Nós ainda somos o que? Pecadores. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Além de ser um grande privilégio vir para a igreja, é atitude de inteligência a gente vir para a igreja. Por quê? Porque na igreja também Deus está reorientando os nossos olhos. Deus está colocando os nossos pés no chão e Deus está nos dando realmente a visão real do mundo espiritual. Que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 6 sobre a batalha espiritual, como nós devemos nos portar. Estamos em todo tempo com essa batalha. Então, se eu não me adestro com as armas espirituais, eu estou indo para a batalha de corpo aberto. Então, vir à igreja também é muito importante por isso. E ele continua, isso implica que, assim como Cristo se tornou vitorioso sobre a morte, sobre as forças espirituais inimigas que se opunham a ele, está lá nesses versículos, os crentes também se tornaram vitoriosos sobre a morte espiritual e sobre o príncipe do ar, do espírito que agora opera poderosamente nos filhos da desobediência. Isso significa o quê? Que nós vamos o quê? Continuar andando com Cristo, buscando a face dele, mesmo no meio dos nossos pecados. Para que a gente tenha o quê? A caminhada que, como diz lá no 1,14, nós vamos glorificar a Deus com as nossas vidas. Então, por isso que nós precisamos o quê? Andar com o Senhor o tempo todo. O apóstolo Paulo vai falar o quê? Que nós não somos mais mortos espiritualmente. Agora, o resumo desses versículos eu pus aí. Paulo volta a mostrar o retrato existencial da nossa vida como filhos da ira, escravos do pecado e do diabo, isto para enfatizar a profunda obra de amor, misericórdia e graça do Senhor, se solidarizando com a nossa miséria, para que nós nos solidarizássemos com a sua ressurreição e filiação divina, irmãos. Então agora nós somos filhos de Deus. Ora, vamos tratar de algumas palavras importantes quando a caminhada da leitura bíblica para nós. Vamos lá, algumas palavras importantes para a gente aprofundar. Misericórdia, outra palavra graça, outra palavra iniquidade, eu pus ali iniquidade, transgressão e pecado, né? As três coisas ali. Regiões celestiais e bondade. Eu peguei 3 trechos de 3 autores. O primeiro foi esse que eu citei no início, Tilman. Depois eu peguei do Gregory Bill, que se você quiser acompanhar o melhor comentário de Apocalipse que tem, é desse sujeito. E terceiro, que a gente vai ver de outro autor muito conhecido, e para mim o que consegue ser mais direto, que é o Donald Carson. Então, todos esses 3 homens, eu trago um resumo agora sobre esses temas aí, e a gente vai comentar. Então, aqui nós vamos ver a questão do pecado, da transgressão e da iniquidade, nesses 3 autores. O Frank Tilman, ele vai trazer sobre o pecado que é a insuficiência da gente glorificar o Senhor mais. Nós não temos mais condições quando nós andamos no pecado. Tá? Aí fazendo alusão ao pecado antes de nós aceitarmos o Evangelho.
Então, quando o pecado volta a nos dominar, a gente tem essa postura. Então, é uma insuficiência. A pessoa que não tem Cristo, ela não consegue glorificar o Senhor. Ela não consegue andar com Deus. É impossível. É a mesma coisa na metáfora que eu usei de um peixe fora d'água. Ele não vai sobreviver, porque ele vai morrer. Ele não consegue. O Gregor Bill, ele vai falar sobre a questão, que não saiu ali, mas ele vai usar a questão, se o Tillman usa a insuficiência para glorificar a Deus, não tem como glorificar a Deus o pecado, o Gregor Bill vai trazer a metáfora do templo. E ele vai falar que é impossível, humanamente falando, e no universo, o universo glorificar a Deus se não tiver a atuação do Senhor. O pecado é exatamente errar o alvo da glorificação universal do Senhor, não só no homem. E o Donald Carson também vai usar a metáfora da glorificação, sendo que mais de uma forma jurídica. Ou seja, nós estamos totalmente condenados por Deus por essa atitude. Ou seja, o pecado tira a nossa aprovação do Senhor e traz a condenação. A palavra no hebraico é exatamente a palavra usada para pecado, é a palavra que é usada também no grego, que é o quê? É a mesma coisa de alguém que tem um alvo para acertar e ele não consegue acertar esse alvo. Ele erra esse alvo. Essa é a palavra pecado. E isso, irmãos, independe se a pessoa teve intenção ou não teve intenção. Não importa. A palavra pecado vai ser errar esse alvo que é tanto humano como é universal. A segunda palavra é a palavra transgressão, que é uma palavra muito mais pesada. Por quê? Porque o pecado pode ser uma transgressão. Em que sentido que fala ali? A lei explicitamente codificada, que o outro autor traz ali, a presunçosa ação intencional, e a afronta legal e o desafio tem uma palavra muito importante que está além do pecado, se a gente usar o pecado como errar o alvo. É errar o alvo deliberadamente, a transgressão. Por isso que o apóstolo Paulo fala, mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra delito aí é a mesma palavra para transgressão. Ou seja, se eu sei que Deus fala para eu não mentir, e eu minto deliberadamente porque eu quero tirar vantagem em alguma coisa, eu estou transgredindo. É muito mais do que um pecado, é uma transgressão, porque eu estou fazendo algo que eu sei que eu não devo fazer, e eu estou fazendo porque eu quero fazer. É deliberadamente, eu estou aceitando fazer isso aí. E a terceira palavra é a palavra mais pesada, que é iniquidade. E hoje eu estava pensando lá no Éden, me veio assim, né? Ali na cabeça de Adão e de Eva. Porque o diabo, ele conversa, né? Quem faz terapia com o diabo, acontece isso. Ele conversa, ele ludibria e ele mostra a fruta ali, boa, e a mulher pega, come da fruta, e ele fala assim, você vai ser igual a Deus, se você comer dessa fruta. E Deus está mentindo para você, porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Ele. E ela pega dessa fruta, come, e depois o marido come também. A iniquidade, irmãos, talvez seja o primeiro pecado, certo? Estava fazendo essa associação. O primeiro pecado que dá origem ao entortamento do coração para pecar. Ou seja, o homem era perfeito e pecou. E a partir daí o coração dele ficou inclinado para o pecado. É a mesma coisa que a gente fala da lei de Newton, né? A lei de que a força-peso, se você jogar qualquer coisa para cima, a tendência dessa coisa é descer para o centro da Terra. Imagine que tivesse um buraco aqui, ela vai tender para o centro da Terra. O pecado é uma inclinação para você transgredir a lei do Senhor, a vontade do Senhor. Agora, por que a iniquidade é a pior? Porque a iniquidade é essa tendência.
Mesmo que eu não peque, eu tenho a tendência de pecar, eu sou inclinado para o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 7 aos Romanos: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele vai falar sobre a libertação de Cristo e entra no capítulo 8. Então, meus irmãos, essas 3 palavras, pecado, transgressão e iniquidade, são usadas nesse contexto do apóstolo Paulo para mostrar essa malignidade completa no coração que a gente tem para se afastar do Senhor e não glorificar o Senhor. Agora, irmãos, olhe do lado de cá, quando nós somos filhos de Deus, a gente pode cair no pecado de novo. Vamos lembrar o caso de Davi? Davi, ele cai no pecado e ele faz coisas que ele não faria na sua normalidade. Então, por isso que o nosso inimigo maior é o pecado. E o apóstolo Paulo está falando que Deus nos libertou disso, porque nós temos condições agora de vencer tanto a iniquidade, como a transgressão e como o pecado. Como é que a gente vai fazer isso? Andando com Deus o tempo todo. Aí que entra uma coisa chamada oração, irmãos. Muito importante. Irmãos, uma das coisas mais importantes, vários homens de Deus já falaram sobre isso. Perguntaram qual a coisa mais importante? Leitura e meditação na palavra e oração, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E mesmo assim a gente vai ter problemas. E nós vamos ter que voltar, e o que eu chamo da reorientação da nossa vida, que Deus tem misericórdia. Por isso que a escolha do Senhor vai nos dar o quê? Que nós vamos chegar lá do outro lado. Mas a questão é, como nós vamos chegar lá do outro lado? Né? É muito mais fácil você obedecer ao Senhor ou você desobedecer ao Senhor? Irmãos, talvez a palavra não é mais fácil, é menos difícil. É menos difícil você obedecer ao Senhor do que você desobedecer ao Senhor e ter que colher os frutos daquilo que a gente não deveria estar colhendo mais, porque nós somos filhos de Deus agora. Então tem uma coisa que só vai sair no dia que nós fomos totalmente libertos dessa história, na história da salvação. O J.I. Packer, ele põe 3 partes na história da salvação, que é o fator principal, ele coloca pecado, colocando de forma geral, que é tanto transgressão como iniquidade. O pecado, certo? Esse é o grande problema, que nos separou de Deus, né? E Jesus teve que vir e fazer essa obra. A primeira parte aqui, ele fala que aquilo que o apóstolo Paulo disse, nós estávamos mortos. Nós não temos condições de sermos justos diante de Deus. É uma obra unilateral. Então, Deus vem em Cristo, nos escolhe, o Espírito Santo nos salva e ele entra em nós. Isso ele chama de justificação. E qual é a atuação do Espírito de Deus na justificação? Ele tira a culpa do pecado. Certo? A culpa do pecado ele vai retirar e ele vai trabalhar. Isso é um processo, lógico, né? Que ele vai fazer e vem a segunda parte. Se é unilateral, não depende de nós, só depende de Deus, que é a justificação. A segunda parte é processual. Esse daqui é o quê? É um ato do Senhor, ele declara e está declarado. Aqui vem a segunda parte, que é processual, que é chamada de santificação. Na santificação é um trabalho bilateral e não só unilateral. Deus e nós. Ou seja, nós precisamos vir para a igreja, nós precisamos orar, nós precisamos nos santificar, nós precisamos buscar orientação bíblica e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo vai trabalhando, vai nos dando condições de se tornar realidade. Deus vai fazendo isso e ele vai tirando o poder do pecado de nós. Vai tirando por quê? Porque é uma constante. Desde o dia que nos convertemos até o dia que é a terceira fase, que é o quê? A glorificação. Ou seja, aqui Deus vai tirando o poder do pecado. Quanto mais eu andar com ele, eu vou ficando mais firme contra o meu inimigo e vou glorificando a Deus. E aqui chega a glorificação, que é a última fase que o Senhor vai resgatar a sua igreja, que se chama o quê? Nessa fase, a respeito do pecado. Libertação do pecado. Não vai haver mais pecado. Então, meus irmãos, nós estamos aqui no meio dessa caminhada, que se chama santificação, que o apóstolo Paulo está falando.
Então, irmãos, o que que isso significa? Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ler a palavra e meditar nas Escrituras, nós temos que buscar o Senhor para Ele nos fortalecer. Porque nós temos, como todos têm, nós temos o quê? Problemas que não são muito fortes contra nós, e problemas são fortíssimos. Cada um tem a sua área de fortaleza para vencer. Nós precisamos fazer isso. E lembrando, irmãos, que uma das coisas que nos afasta do Senhor é a soberba, é o orgulho. Quando a gente pensa que pode andar sozinho, que pode fazer a nossa caminhada a despeito da presença do Senhor. Então o apóstolo Paulo nos mostra o nosso retrato e mostra os inimigos que nós temos que nos guardar, o pecado, a transgressão e a iniquidade. E para finalizar essa última parte aqui, que ele vai falar sobre a graça, a misericórdia, os três autores, a bondade e regiões celestiais. A primeira ali, que é o primeiro bloco ali abaixo, né, graça, seria o quê? Iniciativa livre, soberana e incondicional do Senhor. Ou seja, esse favor que o Senhor tem por nós, Ele que quis e Ele é soberano em fazer isso. E Ele determinou que fosse assim. Quanto à misericórdia, o Tilman vai falar o seguinte, a misericórdia é exatamente a misericórdia do Senhor é esse aproximar do coração de Deus, de saber que nós estamos mortos na ruína do nosso pecado e na morte espiritual. E a terceira coisa, a bondade e benignidade. Tem autores que separam, por exemplo, no fruto do Espírito. Porque bondade é algo interno que Deus faz e benignidade a atuação daquilo. Por exemplo, quando eu sou bondoso em Deus, que é um fruto do Espírito, eu posso fazer obras que são benignas, ou seja, eu vou fazer algo para o outro irmão, vou agir em relação a outra pessoa. Contudo, eu posso fazer obras e não ter a bondade no meu coração. Então essas obras são, como diz lá em Isaías, trapo da imundícia. Ou seja, é uma justiça que Deus abomina. Essa palavra trapo da imundícia é uma palavra que vem, as mulheres não tinham absorvente na época, como tem hoje. Então usavam um pano para segurar a menstruação, e esse pano, irmãos, não tinha água todo dia para lavar. Dá para entender? O profeta Isaías ele faz a comparação do trapo da imundícia com isso. Ou seja, a nossa justiça diante de Deus é como o trapo da imundícia. Então, essa bondade do Senhor, ali, a palavra é Crestóstes, região celestial, esfera de autoridade invisível e triunfante do Senhor. Isso quem fala é o Tilman. Gregor Bill vai falar o quê? Que ali, o homem novo que vem, deixa eu só voltar no quadro anterior, então, a graça, misericórdia e bondade. O Gregor Bill vai falar o quê? O homem novo através dessa graça. A misericórdia através dessa nova criação de Deus, ou seja, Deus ele quer fazer do homem uma nova criação. E vai falar ele também da questão da bondade a respeito do pacto fiel de Deus que ele se lembra com os patriarcas. E a dimensão espiritual e escatológica do reino de Deus é aonde está as regiões celestiais. Ou seja, é o lugar onde Deus determina as suas escolhas, inclusive para o fim do mundo. E a última, a graça com Carson vai ser nos conceder as bênçãos, a herança e a adoção celestial. A segunda, a misericórdia, que vai ser o quê? Reter ativamente o castigo justo. Ou seja, se a misericórdia eu concedo aquilo que nós não merecemos, Deus nos concede. A outra, a graça é isso, a misericórdia é o quê? Reter o castigo justo de Deus sobre nós. E a última, a generosidade que fala ali da bondade do Senhor, generosidade extravagante e infinita. E por último, a questão do local espiritual, regiões celestiais.
nova identidade jurídica e de segurança eterna do Senhor, onde o apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos. Nós não vamos fazer essa parte, já passou do nosso tempo. Mas como você se sente, comente aí com a pessoa do lado, agora, ao olhar para trás e lembrar o que você era e o que Deus fez em Cristo. No início da aula, nós lembramos de quê? Do que nós éramos. E agora que você está em Cristo e foi feito uma nova criatura. Fale aí para a pessoa que está do seu lado, compartilhe a sua gratidão. Ok? Então, irmãos, por que eu pus essa última parte aí? Sempre você tem que lembrar. Onde é que eu lembro bastante disso aí? Na ceia do Senhor. Porque a ceia nós estamos o quê? Lembrando do sacrifício de Cristo. E por que ele se sacrificou? Por causa dos meus pecados e dos nossos pecados. Então, o que eu era antes de Cristo e agora o que eu sou. Então, a gratidão, porque eu não sou mais aquilo, e gratidão porque eu sou filho de Deus agora. Sou adotado, né? Graças a Deus. Isso tem que andar constantemente, irmãos, para que a gente não seja alvo de novo do pecado, do diabo e da morte espiritual, ok? Que Deus possa nos abençoar e semana que vem nós vamos entrar com a graça de Deus, talvez semana que vem, não, na outra semana, com a graça de Deus, nós vamos entrar no verso 8. A atuação do Espírito Santo para que nós nos tornássemos, deixássemos de ser mortos espiritualmente e vivos no Senhor. Paulo vai detalhar agora essa obra de graça, de misericórdia e do amor dele. Ok? Então, o pior inimigo nosso é essa tendência para o pecado, irmãos. A gente tem que fugir disso constantemente. Como é que a gente faz? Se enche do Espírito, constantemente. Por exemplo, se eu fosse perguntar para você, rapidinho, tá? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que você responderia? Pode falar. Uhum. Fechou, né? Mas isso aí, né? E tem um monte de coisa que a gente poderia falar. Mas tem uma coisa, irmãos, é imitar Jesus. Pronto, você é ser cheio do Espírito Santo. Você está tão cheio dele que você anda com ele. É viver Jesus Cristo. Isso aí é ser cheio do Espírito Santo. Tá? Muito bom, viu? Que benção. Vamos ficar de pé. Vamos orar.
Deus, obrigado nesta manhã pelo teu amor tão grande, pela tua graça que nos veio, ó Deus, um favor tão grande, mesmo que nós não merecêssemos, e a tua misericórdia, porque nós merecíamos o inferno e o Senhor nos deu o céu. Muito obrigado nesta manhã, e obrigado porque o Senhor nos tirou desse lamaçal, desse quadro aterrador, terrível, que era a nossa vida espiritual. Estávamos mortos. E o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou. Estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Deus, e obrigado porque o Senhor promete que nós vamos ser livres do poder do pecado, completamente. Que o teu nome seja glorificado nesta manhã e que tenhamos alegria em saber disto e te glorificar e continuar fugindo daquilo que não te agrada, que é o pecado. Oramos agradecidos e nos despede na tua paz, um retorno em paz para os nossos lares. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vão na paz.